Fala galera, aqui é o Rio e seja bem-vindo de volta ao Aprenda Qualquer Coisa e hoje a gente vai falar aqui sobre falta de talento, falta de dom natural. Eu sei que muitas pessoas se sentem assim, que elas sentem que não tem essa capacidade, aquele lance de já conseguir aprender alguma coisa de primeira, com facilidade, e muita gente se sente mal com isso. A autoestima cai e a pessoa se sente, sei lá, incapaz de aprender ou ela começa a se comparar com as outras pessoas. Eu tô gravando esse vídeo porque rolou um comentário essa semana de uma menina se comparando com a irmã dela de 8 anos. Então ela tem tipo 17, 18 anos, eu não lembro mais, mas eu sei que a irmã dela tem 8 anos e a irmã sabe mais matemática do que ela. Então a criancinha que mal começou a aprender matemática já sabe das coisas que a irmã mais velha não consegue aprender. Então, às vezes você vai utilizar isso simplesmente como uma forma de se diminuir para justificar a sua, não diria nem falta de capacidade, o fato de que você não conseguiu aprender alguma coisa. Quando na verdade a gente tem que fazer o contrário. A gente deveria utilizar isso como um grande motivador. E eu vou te explicar por quê. As pessoas que têm um dom natural, as pessoas que têm muita facilidade em fazer alguma coisa, não necessariamente elas estão em vantagem em relação a você. Na verdade, você, como uma pessoa que não conseguiu aprender de forma natural, de forma fácil, com todas as suas dificuldades, você tem algumas vantagens que eu vou te explicar nesse vídeo aqui, beleza? Então, se você tiver interesse nisso, se você se sentir assim também, fica aí até o final. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like, comentário. Se você quiser fazer parte da comunidade de estudantes aqui do canal, entra lá no nosso Discord. E se você também quiser estudar comigo, se você quiser aprender no meu curso para vestibulantes e concurseiros, você pode também conhecer o curso Gabaritei, o link tá aqui abaixo, basta clicar lá e ver do que se trata, beleza? Lembrando que não é um cursinho, não é um cursinho onde eu vou te passar as matérias, mas sim eu vou te ensinar a se tornar um autodidata para você não precisar desses tais cursinhos aí para você ter que aprender tudo, né, com essas aulas, beleza? Ó, vamos lá. Eu lembro de várias situações onde tinham pessoas que tinham muita facilidade de aprender, tanto na escola quanto outras coisas. Por exemplo, tinha um amigo meu que ele, no primeiro dia que ele pegou o violão, ele conseguiu tocar já uma música, ele conseguia fazer os acordes, conseguia memorizar os acordes, tocar as coisas, enquanto a maioria das pessoas, inclusive eu, que eram os piores, tinha muita dificuldade em conseguir tocar alguma nota. Porém, o que acontece? Ele, como tinha muita facilidade, logo ele perdeu interesse no negócio. Então ele foi lá, ele tocou alguns acordezinhos e ele largou. Pra mim foi um pouco diferente, porque como eu não conseguia tocar nada, eu via que ele tinha muita facilidade, pra mim tocou na minha dignidade. Então o que eu fiz? Fui lá, depois de algum tempo juntei dinheiro, comprei um violão e eu fiquei tocando 10 horas por dia pra conseguir aprender. Então enquanto ele não treinou nada, eu treinei 10 vezes mais, digamos assim, do que ele, com todas as outras pessoas, para conseguir alcançar um certo nível. No começo, você vai ter dificuldade, mas conforme você vai se esforçando, se você se manter se esforçando desse jeito por algum tempo, o que vai acontecer? Logo, você vai ultrapassar todas essas pessoas. Então, em 6 meses, eu tocava muito melhor do que ele, que já tinha um talento natural. E isso acontece em diversas áreas. Se você tiver dificuldade em alguma coisa e você se esforçar, se você for atrás, você vai conseguir passar as pessoas que têm um talento natural, porque a maioria dessas pessoas elas não vão valorizar o talento delas, elas não vão atrás, elas não vão estudar. Não só isso, acontece que quando você não é bom em alguma coisa, aliás, vamos voltar, quando a pessoa é boa em alguma coisa, quando ela já consegue fazer de forma natural, é que a configuração da pessoa, como ela pensa, como ela funciona, a coordenação, sei lá, alguma coisa, ela já tem alguma base que faz com que ela aprenda de forma natural e tranquila. Então ela não precisa se desenvolver para aprender aquilo. Quando a gente tem uma dificuldade, que a maioria das pessoas vão ter alguma dificuldade, o que acontece? A gente tem que evoluir, a gente tem que mudar algumas coisas dentro da gente para a gente conseguir aprender, para a gente conseguir entender aquilo. E esse processo de você transformar suas características internas para você aprender algo novo é o que vai te ajudar a ter alguma vantagem em longo prazo. Em longo prazo, então, conforme você vai se esforçando para ter que aprender as coisas, tem dificuldade em tudo. O que vai acontecer? Você vai desenvolver tantas características e você vai saber o que é ter as características desnecessárias e agora você vai desenvolver as características necessárias, por exemplo. Então, outro exemplo. Eu sou ruim em muitas coisas, eu sou muito ruim nas coisas que eu vou aprender primeiro. Então, eu era ruim em redação, por exemplo. Eu escrevia a redação na escola, eu mandava para a professora devolvia e eu pensava que eu ia tirar, sei lá, 8, 9, 10 na redação, eu achava que tá maravilhoso. E a professora me devolvia, eu tirava 5, 6, 7, né? E ela vinha toda riscada, vermelha, e eu ficava boladão com isso daí, porque eu pensava que eu sabia escrever, mas eu não sabia.
E tinha gente que ia lá, mandava a redação, fazia alguma coisinha e voltava, cara, a pessoa tirava 10. Eu falava, mano, por quê? Então eu sou muito ruim em escrever redação. Aí o que aconteceu? Eu comecei a treinar, comecei a escrever textos, todos os dias eu ficava escrevendo, até ficar bom. Então esse processo me fez eu entender e pesquisar diversas coisas que aquela pessoa que simplesmente tirou 10 naquela época, ela já está contente com a escrita dela e tudo mais, ela nem se interessou sobre isso, ela parou lá, né? Então, você passar por esse processo faz, por exemplo, eu entender por que eu escrevi errado. Então, eu lembro, né, os erros que eu cometia, por exemplo, em vírgula. E agora, se eu ver alguém escrevendo com um monte de vírgula errada, eu sei por que ela está escrevendo daquele jeito, porque eu fazia a mesma coisa. E o cara que já escreve direito, às vezes ele não entende por que a outra pessoa escreve com a vírgula errada, por que ela erra a conjugação, por que ela escreve o texto daquele jeito. Ela não consegue perceber, porque ela nunca passou por aquilo. Então, você, como uma pessoa sem talento, você tem esse tipo de vantagem sobre as outras. Isso faz com que você não só consiga ensinar melhor, quanto você vai conseguir aprender melhor também. Porque vai chegar algum momento que aquela pessoa que escrevia bem, ela vai ter alguma falha ali. E quando ela falhar, ela vai ter muita dificuldade para conseguir descobrir e desenvolver aquilo, porque ela não está acostumada a se esforçar em cima, a pesquisar, a sei lá, a não ter sucesso naquilo. É a velha história do Sasuke e Naruto, né? Então o cara que tem talento versus o cara que vai ter que se esforçar. E você se esforçando, você vai acabar no final se desenvolvendo muito bem com isso. Só que pra gente conseguir chegar nesse nível de esforço, eu sei que falar de esforço às vezes é complicado. Para você chegar nesse nível, você tem que primeiro parar de ter medo de errar. Isso é um processo importante para as pessoas que sentem que não tem talento. Se você ficar com medo de errar, se você ficar fugindo das coisas que você tem que fazer, você não vai realmente conseguir aprender. A pessoa que tem talento, ela vai conseguir ter muito mais resultado do que você. E o que acontece em matemática? A pessoa, quando ela tem dificuldade em matemática, eu falo matemática porque é o que eu mais vejo aqui. Então, quando a pessoa tem dificuldade em matemática, o que ela faz? Ela não estuda matemática, ela não faz exercícios. Eu pego as pessoas ali para tentar ajudar e quando eu pergunto, quantos exercícios você fez? Hoje eu fiz 5 exercícios. Cara, quando eu tinha dificuldade em matemática, quando eu era criança, eu não fiz 5 exercícios, eu ficava lá, pegava a folha, riscava a folha inteira. Quando eu peguei para estudar matemática faz 2, 3 anos atrás, eu fiz tipo 200 folhas de exercício de matemática. Então por que a pessoa que está com dificuldade, por que essa pessoa que não consegue aprender, né, ela acha que ela tem que fazer menos, por exemplo? Por que ela acha que ela não tem que fazer mais exercícios e se esforçar mais? Essa que é a grande questão. Se você quer aprender alguma coisa, se você sabe que você não tem talento, você tem que colocar na sua cabeça que você vai ter que se esforçar mais que as outras pessoas. Você vai ter que pesquisar mais que as outras pessoas. Porque você tem que entender por que você não consegue acertar. Você tem que treinar o fato de que você tem alguma dificuldade. Então, sem esses 2 passos, você entender e você treinar exaustivamente, você não vai conseguir se desenvolver, você tem que colocar isso na cabeça, né? E sobre o medo de errar, é muito parecido, por exemplo, com qualquer medo que a gente tem. Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, tinha medo, morava lá na casa, tinha um corredorzão, e aí quando ficava à noite, eu ia lá no banheiro lá do outro lado, e aí tinha que voltar no escuro, por exemplo. E tinha que apagar a luz, ia ficar tudo escuro, ficava me cagando de medo. E como que você faz para lidar com medo? Tem uma hora que você simplesmente tem que enfrentar um negócio. Então você vai lá, você apaga a luz, ao invés de correr, você fica parado. E você espera um fantasma te atacar. E você vê que nenhum fantasma vai vir te atacar e nada acontece, e aí você fala, cara, era besteira da minha cabeça. Mesma coisa quando você vai estudar. Você vai pegar o exercício de matemática, ou falar inglês, ou sei lá o que você vai fazer. E você tem que bater de frente, sem fugir, né? E aí quando você começa a bater de frente sem fugir, você vê que, cara, não é tudo aquilo. Você errar um exercício de matemática, você não conseguir, não é tudo aquilo, cara. Você errou, você simplesmente vai lá e vê como que você faz direito. Você vê a correção de outra pessoa. Se tem uma dúvida, você pergunta para alguém. Você fica pensando sobre aquilo até você entender. Quando você entender, com certeza, o prazer de você entender, o prazer de você conseguir fazer uma coisa que você não conseguia fazer antes, um negócio que você não tinha talento nenhum, é muito louco. E é por isso que eu criei por isso que a ideia do canal é o Aprenda Qualquer Coisa. Porque pra mim o grande lance é que eu sou ruim em várias coisas. E quando eu consigo desenvolver a capacidade de aprender aquele negócio que era ruim, cara, é muito da hora, é muito legal. Tipo, eu aprendi a andar
entre aspas, de bicicleta depois dos 20 e poucos anos. Eu só andei uma vez, né? Eu fui lá, consegui andar e pra mim foi tipo, consegui andar de bicicleta hoje, tá bom. Agora eu já não sei mais andar de bicicleta, mas tudo bem. Mas o fato de você conseguir fazer uma coisa que você não conseguia fazer antes é muito bacana. E quando você experimentar isso, você vai entender que essa passagem do medo para coragem, para você conseguir se esforçar e desenvolver no que você tem que fazer, é a parte bacana de você não ter talento nenhum. E esse é o negócio que as pessoas que já têm um dom natural, os gênios e tudo mais, eles não vão entender. Você vai entender e com isso você vai conseguir superar eles em longo prazo, beleza? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Se você gostou da mensagem, deixa um comentário aqui abaixo. Se você sente que você não tem talento em alguma coisa, fala aqui abaixo, compartilha com as pessoas aqui nos comentários e vê se outras pessoas também se sentem como você. Eu garanto que muita gente se sente assim e eu acho que a maioria das pessoas vai conseguir superar esses problemas e simplesmente enfrentar essa dificuldade, esse medo de errar e aí começar a se esforçar de verdade e você vai ver que com o tempo você vai ter resultados e toda essa dificuldade, toda essa sensação de incapacidade era só besteirinha que estava na sua cabeça, beleza? Então é isso, tamo junto, um abraço, até a próxima.